A administração do ciberespaço chinês acaba de anunciar medidas disciplinares contra a rede social conhecida como Red Note. Esse não é o nome dela, o nome dela é chinês, mas ela ficou conhecida como um Instagram chinês depois que os Estados Unidos baniu o TikTok, caso ele não fosse vendido por um proprietário americano, porque muito estadunidense começou a baixar o Red Note para saber como é que era lá na China. Como é que foi esse negócio de ser punido por fornecer conteúdo fútil, Diogo? Vamos lá. O Red Note, então, ele é uma plataforma chinesa super bem conhecida na China, obviamente, né? Então, super popular lá. E aí teve esse êxodo, né? Que era o êxodo dos exilados do TikTok, que foi quando os Estados Unidos anunciou aquele primeiro bloqueio contra o TikTok. Então, muitos cidadãos ali dos Estados Unidos baixaram o Red Note e começaram a usar ali, né? Mas ainda tinha uma dificuldade, porque boa parte da interface estava em chinês e tal, mas foi quando a plataforma ganhou uma popularidade global, assim. Mas é muito forte hoje na China. E aí, rapaz, olha que curioso, tem esse órgão que eu acho o nome sensacional, já falei, que é a Administração do Ciberespaço. Né? Chinês. Então, é como se fosse uma agência reguladora. Então, ela define muitas questões sobre os princípios do uso de tecnologia na China, principalmente desse ecossistema digital. E aí, recentemente, eles anunciaram punições severas para executivos da Red Note por alguns motivos, né? E o principal deles é a promoção de conteúdo fútil pela plataforma. Né? Então, assim, o que é conteúdo fútil? É conteúdo sobre celebridade, é conteúdo de memes criado por inteligência artificial. A gente falou muito aqui dos seus amigos tralalá, talarero, lembra? Né? Que é o Italian Brain Rot. Exato. O Italian Brain Rot. Então, a China está declarando guerra ao Brain Rot, né? E já vinha declarando guerra. Então, o lance é que agora eles querem focar, e sempre foi assim, né? Focando numa produção de conteúdo que seja mais informacional, mais educativo e mais que traga algum tipo de construção ali, né? E o grande lance, que muita gente confundiu, não é que a China está punindo os executivos da Red Note por deixarem vincular esse conteúdo. Não é isso. A China não está proibindo esse tipo de conteúdo. O que a China está falando, tudo bem, esse conteúdo pode existir aqui, mas vocês ficarem impulsionando só isso, qual que sociedade do futuro que a gente está criando aqui, entendeu? Se é só fofoca de celebridade, só conteúdo criado por inteligência artificial, não é isso. Então vocês não podem ficar promovendo isso, e eles insistiram nisso, e agora você sabe que na China a coisa tora, né? Exato. Então é isso que tá rolando. Então, muita gente fala, é um processo de censura, não exatamente, porque ela não está proibindo o conteúdo, mas ela está questionando esse uso dos algoritmos para impulsionar esse tipo de conteúdo que, na visão da China e na visão de muitas pessoas ao redor do mundo, não só chineses, é prejudicial. Tanto que a palavra de muitos dicionários da língua inglesa do ano passado foi brain rot, que é esse apodrecimento do cérebro por conta de conteúdos podres da internet. Isso é tão frequente na internet que tem vários jogos na Roblox, que é uma plataforma frequentadíssima por crianças, que são relacionados a Brain Rot. Tem um dos mais populares jogos hoje na plataforma, chama Steal a Brain Rot, que é quase como um jogo de pega-pega que você tem que roubar um Brain Rot do amiguinho. Exato. Mas é bem curioso as pessoas estarem discutindo se a China está ou não censurando, porque a censura na China é a regra do jogo. Então, no fim das contas, ela só está fazendo a regra valer. E é bem curioso esse tipo de punição, porque ela não é só contra a plataforma em si. Ela está mirando os executivos, que eles vão ser convocados a prestar esclarecimento, eles podem tomar uma advertência, eles vão, no fim das contas, ser alvo de shaming perante a sociedade, porque eles estão fazendo com que aquela sociedade seja cada vez mais distante de atingir o ideal de civilidade, de cada vez mais buscar melhorias, e eles estão botando na mão dos jovens esse tipo de conteúdo fútil. E dá pra gente fazer um paralelo com o que aconteceu aqui no Brasil, que deixou muita gente chocada, que foi quando as autoridades públicas e policiais começaram a ir atrás dos executivos do Facebook. Lembra disso? Sim, o cara foi preso, não foi? Exato. O Diego Zodan, que na época era líder da Meta na América Latina, foi preso porque a ferramenta se negou a cumprir uma decisão judicial.
Ou seja, por mais que a gente esteja falando de regimes Mas era diferentes, uma questão judicial que também não fazia sentido na época, né? a Meta tinha que fornecer informações que podiam abastecer uma investigação policial que estava em curso, mas cujos dados eram de difícil obtenção porque circulavam dentro do WhatsApp, que é criptografado. Ou seja, tinha uma dificuldade técnica, mas de todo modo, tanto lá quanto cá, alguns executivos foram colocados na mira dos reguladores, das autoridades públicas, porque as suas plataformas não agiram conforme as regras estabelecidas. Essa é uma possibilidade que a gente pode ter, ainda que a gente esteja falando de regimes muito diferentes, porque o Brasil é uma democracia e a China não é. Exato. E acho que para a gente ter um panorama geral da situação, acho que não adianta olhar só para o Brasil ou para a China, a gente tem que trazer um outro ator aqui, que são os Estados Unidos, né? Então, quando a gente está falando dessas plataformas, as principais plataformas, elas são americanas. E acho que é bom a gente pensar nessa perspectiva de funcionamento delas e de como as suas nações pensam e regem esse regramento ali da regra do jogo. Então, hoje, nos Estados Unidos, a gente vê isso hoje muito mais escancarado, inclusive depois da eleição do Trump, que é um poder muito grande das Big Techs, né? Então, elas influenciam o debate público, inclusive a força de lobby que ela tem para fazer valer suas forças em outros países também é uma coisa absurda. E elas vão muito nesse jogo de uma coisa mais desregulada, que leva à criação de conteúdos e formas de engajamento para manter as pessoas cada vez mais dentro das plataformas, porque isso vai gerar lucro. Ou seja, não tem fórmula mágica. Plataforma quer pessoas olhando nas telas para gerar lucro. E isso vai desde envolver conteúdos que sejam mais fúteis, porque conteúdo fútil ele sequestra a atenção. Sequestra a atenção de uma maneira muito rápida, né? E aí isso vai de diferentes formas, desde uma piada ou até mesmo conteúdos mais erotizados, que é o que mais acontece no Instagram, né? Então, principalmente para homens, eles impulsionam muito esse tipo de conteúdo. Só que o fim é o lucro, né? E na China, a China é diferente, né? A banda toca diferente lá. Então, enquanto o governo está muito olhando para suas empresas e tentando a partir disso, né, dar um poder para elas gerarem lucro, na China, a situação é diferente. Eles prezam mais pelo bem-estar ali e como já tem um governo mais centralizador, eles vão fazendo essas amarras muito mais duras em relação às suas empresas. Então, que é esse contraste que existe, né? Então, a gente sabe que o próprio TikTok, ele funciona de um jeito diferente na China, né? E isso foi o que aconteceu com o Red Note. Então, a China não tem medo de sancionar suas próprias empresas de tecnologia se ela entender que o mecanismo de funcionamento dela não está visando o bem comum ali da sociedade. Você mencionou o TikTok e não tem nada mais paradoxal em termos de rede social do que o TikTok no Ocidente. Porque aqui, inclusive, ele tem esse nome, mas dentro da China, o TikTok tem outro nome, que é Douyin, e eles são completamente diferentes. Aqui, ele funciona com a lógica do algoritmo. O algoritmo entende quem é você antes de você fazer cadastro, antes de você fazer qualquer tipo de ação, e ele te bombardeia com conteúdo que ele tem certeza que vai fazer você ficar na plataforma a maior quantidade possível de tempo. É por isso que eu nem entro no TikTok, viu? Eu sei que eu vou entrar lá e eu só vou sair depois do carnaval. Porque tem muito vídeo curto, A interação é rápida, o vídeo vai pro outro, ele percebe rapidamente o que você curte e ele começa a te bombardear com aquele tipo de vídeo. Um dia eu caí na besteira de ver um vídeo de uma tailandesa tirando unha do pé e unha encravada. Rapaz, eu nunca mais vi outra coisa no TikTok. Só que dentro da China, a ByteDance, que é a dona do TikTok, tem um outro aplicativo chamado Douyin. E ele é super popular lá. Inclusive, ele é mais popular do que o Red Note. Lá, o Douyin tem 755 milhões de usuários. O Red Note tem 300 milhões no mundo todo. Quem é ocidental não consegue baixar o Douyin. E quem é chinês não consegue baixar o TikTok. E o Douyin, ele é completamente diferente. Eles, inclusive, apostam em conteúdos mais longos. Dá pra você ver aula no Douyin. Você já imaginou ver aula no TikTok? Fórmula de Bhaskara. Ligação covalente, eu duvido que isso poderia acontecer no Brasil. E o Douyin, inclusive, incentiva esse tipo de conteúdo mais pedagógico, informacional que você estava comentando, Diogo.
A gente estava até conversando antes de entrar na gravação sobre aquela aba que prioriza conteúdos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Aqui no Ocidente, da China para cá, da China para fora, aqui no Ocidente já tem uma onda de conteúdos que tentam fazer as pessoas lerem, tem os booktalks. Booktalkers. Os booktalkers. É uma estratégia interessante, né? A China, o TikTok incentiva esse tipo de conteúdo porque ele sabe que é isso que faz com que a plataforma deixe de ter a percepção das pessoas de que é só um lugar destinado a dancinha e coisas que vão fazer você perder, ficar gamado com a atenção ali muito tempo e vai perder muito tempo. O TikTok tenta influenciar no Ocidente conteúdos um pouco mais construtivos, mas a gente sabe que a plataforma é tomada por esse tipo de conteúdo rápido, raso e rasteiro. E agora vai ficar ainda mais complexo porque o TikTok trouxe o TikTok Shop. Então, o conteúdo que era rápido, raso, rasteiro, agora vai ser rápido, raso, rasteiro pra você consumir muita grana. E um aspecto que a gente deixou de fora é que dentro do conteúdo fútil que a administração do ciberespaço chinês apontou, também tinha uma questão de consumismo. Aí eu fico me perguntando, Diogo, será que essa predisposição a ter conteúdo fútil, que incentive o consumismo, que faça você não olhar para um enriquecimento pessoal, como o governo chinês quer, veio já do Red Note chinês ou foi a invasão dos estrangeiros que levou esse conteúdo para lá? Pois é, essa é a grande questão, assim, não, eles colocam assim que também, assim, é natural das pessoas tentarem um maior engajamento nas plataformas, né, então, isso é bem interessante porque, assim, é uma combinação de um hack mental impulsionado pelo algoritmo, né, porque o algoritmo começa a entender qual que é o conteúdo mais viciante e não necessariamente o conteúdo mais construtivo para entregar para as pessoas, né? Então, e aí isso entra numa questão que eu acho fundamental, que é da liberdade, né? Muita gente vai falar, não, mas isso é remover a liberdade das pessoas. Mas as pessoas, quando elas entram nessas grandes plataformas, elas não têm liberdade, porque é o algoritmo que define o que elas estão vendo. Cada vez mais, né? Ainda que é muito interessante, assim, eu já falei isso até em palestra minha, eu mostro, né, o meu feed do Instagram, né? Meu feed do Instagram, ó. Aqui é meu feed do Instagram, o que eu sigo? E aparece lá, majoritariamente jornais, revistas e coisa de esporte. Só isso, coisas que eu sigo mesmo, né? Aí eu vou pra aba dos recomendados. Cara, é um outro universo, assim. É um monte de foto de mulher, entendeu? Aí você fala, tá. Aí você vai pro aba Reels. É coisa mais ainda loucura, assim, né? Então, quer dizer, qual que é a liberdade que eu tenho, né? Você precisa fazer a curadoria do seu algoritmo. Isso vai até certo ponto. Não vamos ser inocente de achar que a gente consegue fazer a curadoria de todo o algoritmo. Então, sim, né? A plataforma exerce um poder muito grande. Agora a gente precisa ver a longo prazo, né? Quais sociedades vão estar melhor preparadas para o futuro, né? Então, acho que vai ter um impacto muito grande na formação das pessoas, na educação das pessoas, né? Então, acho que a China faz um movimento interessante, sim. E o que a China faz, só para a gente arrematar e se encaminhar para o final do bloco, é mostrar que em algum momento o Estado tem que ter uma mão pesada, porque nem tudo dá para o usuário resolver. Nem tudo dá para o usuário resolver. E aí eu volto, só para encerrar mesmo agora, numa coisa bem interessante, que assim, acho que todo mundo hoje discute, e todo mundo tem quase um consenso, que o tempo de tela é um problema, que é algo que a gente tem que discutir com mais profundidade e tal. Acho que é sendo discutido no mundo inteiro. E aí você pega teve acho que um dos últimos balanços da Meta, eles colocam muito claro isso, ó, com o uso da nossa super inteligência artificial, nós conseguimos aumentar o tempo de tela em tantos porcentagem lá, né? Então é isso, né? Enquanto o mundo discute um problema que já começa a ser entendido como um problema social e até mesmo de saúde mental, a plataforma que visa o lucro, ela vai fazer o máximo para te manter lá dentro, né? Então, é um desafio que tem, né? Então, a regulação, a governança é super importante nesse aspecto. Qual?